Pai do Senhor, meus irmãos, abençoados. Abre sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, versículo 11. Quero agradecer ao nosso irmão Thales por ter nos confiado este convite. Agradecer a presença de alguns amigos que estão aqui. E estou feliz de rever alguns amigos de ministério. A banda, com qual a gente teve um encontro ano passado, este ano. Esse ano. Foi no início do ano, né? Pastor Andréia, seu esposo. Marlon, juntamente com a Cristina. O pastor Newton. José Aparecido? Ah, muito bem. Newton, senhor, né? Pastor Newton estaria hoje também, mas eu vou estar agendando com o senhor, lá na minha igreja. Bem? Vai ser bênção receber você lá, juntamente com sua esposa. Vai ser muito bom. Sou evangelista Pablo, congrego ali no Cândido de Moraes, no Ministério Fama. Sou casado com a Miss Universo, com a mulher mais linda na terra. Tenho duas filhas lindas demais, que puxou o pai, graças a Deus. É bonita mesmo, irmãos. Pode entrar no Facebook que vocês vão comprovar. É linda. Duas moças. Se algum rapaz estiver querendo namorar, me procure depois do culto. Tá bom? Me procure depois do culto que a gente vai conversar. Tenho o ministério de falar da Bíblia. Não sou pregador como o nosso pastor Milton, que é pregador mesmo, abençoado, mas às vezes a gente dá uma palavrinha simples, uma reflexão bíblica, alguns seminários para casais, seminários para pais e filhos, seminários para família, e às vezes a gente fala um pouquinho em alguma festividade de jovens, congressos e etc. Mas não sou pregador, tá? Falo da Bíblia porque amo falar da Bíblia. Todos encontraram? Diga amém. Muito bem. Capítulo 6, versículo 11. Um tema muito sugestivo. Bom. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Fecha os teus olhos. Vamos orar a Deus agradecendo por esta palavra. Deus querido, Deus eterno, somos gratos a Ti, ó Deus, por este momento, por esta oportunidade. Que Deus possa abençoar a vida da igreja, abençoar a vida dos irmãos, dos jovens. Que o Senhor de uma forma especial possa falar conosco mais uma vez, confirmando o poder desta palavra, confirmando a Tua graça, confirmando a unção, confirmando, Senhor Deus, o mover do Espírito Santo neste lugar. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha visitar, ó Deus, cada coração através desta palavra profética, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Podemos assentar. Muito obrigado. Aqui no capítulo 6, o apóstolo Paulo começa a sua narrativa falando sobre relacionamento familiar entre pais e filhos. Talvez seria um assunto que eu amo falar, mas por objetivo do tema, eu vou fazer uma introdução sobre este assunto. Seria simplesmente uma pergunta para você nessa noite sobre relacionamento familiar. Como anda o seu relacionamento, ou como anda o seu nível de relacionamento com seus filhos? Você poderia colocar um nível de bom, regular ou ruim.
como verdadeiramente eu não conheço a sua vida, porque eu não conheço mesmo, você estaria respondendo para você mesmo, dizendo: pastor Paulo, eu sou um ótimo filho, graças a Deus por isso. Eu sou o filho mais perfeito que existe na face da terra, graças ao bom Deus. Já tem alguns filhos que estão pensando assim: nessa matéria eu não estou bem, eu sou um filho regular. Mas já tem outros filhos que já estão arrependidos nessa casa, preocupados consigo mesmo, dizendo para si mesmo: como filho, eu não sou um bom filho, eu preciso melhorar. É uma reflexão particular e pessoal consigo mesmo e Deus. E eu posso fortalecer um pouco essa reflexão e perguntar: como está o seu nível de relacionamento familiar dentro da sua casa, como esposo, esposa, filhos e pais? Quem sabe você veio nessa noite, neste culto, mas o seu coração está apertado, porque a situação que a sua família está vivendo no exato momento não é nada favorável com o que você desejaria viver nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Talvez você está triste por dentro e sorrindo por fora, pensando: eu queria ter uma família melhor, eu queria ter um filho melhor, eu queria ter um esposo abençoado, eu queria ter uma mulher de Deus, e eu queria ter uma família do projeto de Deus, porque família é e sempre fez parte do projeto de Deus. Mas eu quero confortar nessa noite o seu coração com essa palavra, que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 16, versículo 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus ainda tem promessa para o teu filho, Deus ainda tem promessa para a tua esposa, Deus ainda tem promessa para o teu esposo, Deus ainda tem promessa para os teus familiares, porque a promessa de Deus ainda não morreu sobre a tua casa. E chegará um dia que você terá o privilégio de dizer, como Josué disse: eu e minha casa serviremos a Deus. Porque a promessa de Deus vai cumprir na sua família. O que me chama a atenção sobre a vida do apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo a carta aos Efésios, ou à igreja de Éfeso, é que dentro de um capítulo ele muda imediatamente de assunto. Ele para de falar sobre relacionamento familiar e começa a falar sobre revestimento espiritual. Paulo era um cara muito louco, irmãos, porque na mesma hora que ele estava falando de uma coisa, ele começa a falar de outra coisa. Ele fala sobre família e depois resolve mudar de assunto. Agora vamos falar sobre vida espiritual, porque vida espiritual envolve família, vida espiritual envolve relacionamento, vida espiritual envolve ministério, vida espiritual envolve compromisso com Deus, vida espiritual envolve comunhão com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, contato com Deus. Não adianta você ser a melhor pessoa ou a pessoa mais feliz da terra dentro da sua família, sendo que você não tem felicidade, compromisso e relacionamento com Deus. O próprio Jesus Cristo afirmou no Evangelho, dizendo que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É noite de relacionamento com Deus, é noite de experiência com Deus. Quando a pastora cantava aqui, eu sentia fortemente a glória de Deus envolvendo a igreja. Nessa noite é noite de revestimento, é noite de restauração, é noite de renovação,
com o poder espiritual da graça de Deus sobre as nossas vidas. Quando eu olho o apóstolo Paulo falando sobre revestimento, eu me lembro de Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo ressuscita ao terceiro dia, já com o corpo ressurreto, transformado e glorificado, a Bíblia diz que Jesus Cristo, pastores, aparece para os seus discípulos e deixa a última promessa aqui na terra. E ele fala para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Deus queria, através da pessoa de Jesus Cristo, que os discípulos permanecessem em Jerusalém até ser revestidos de poder. Deus está à procura de pessoas revestidas do poder de Deus. Deus está à procura de jovens revestidos no poder de Deus. Deus está à procura de senhoras revestidas do poder de Deus. Deus está à procura de obreiros revestidos do poder de Deus. Deus está à procura de crianças revestidas do poder de Deus. Deus ainda está à procura de igrejas revestidas com a glória de Deus. Aí eu pergunto: o que é ser revestido do poder de Deus? Paulo já começa o assunto dizendo: seja revestidos ou revestimos de toda a armadura. O termo revestir vem da palavra vestes, ou vestir, ou roupa. Todas as vezes que você ver a Bíblia mencionar sobre veste, a Bíblia estará falando sobre santidade. Exemplo: o sumo sacerdote era conhecido pelas suas vestes. O sacerdote era conhecido pelas suas vestes. O profeta era conhecido pelas suas vestes. Os levitas eram conhecidos pelas suas vestes. Os rabinos eram conhecidos pelas suas vestes. Os doutores da lei eram conhecidos pelas suas vestes. Os judeus eram conhecidos pelas suas vestes. Então, se a gente observar dentro da Bíblia, a Bíblia nos ensina que a gente precisa ser vestido e revestido com a presença de Deus. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê um grupo de religiosos chamado a cúpula farisaica, que eram mais ou menos 70% dos religiosos que existiam na época. Era a maioria. Eles dominavam a crença naquela época. Sabe o que acontece? Nasce Jesus, um simples judeu, um homem que mudaria a história da religião no planeta Terra. Só que os fariseus tinham algo em particular que eles viviam. Eles vestiam roupa de santidade. Eles se ataviavam com roupa de santidade, porque todo fariseu era conhecido também pelas suas vestes. Mas só que havia um grande problema. O maior problema deles é que eles eram hipócritas. Eles viviam ou fingiam ser uma coisa que eles não eram. Eles falavam de santidade, mas não viviam a santidade. Eles falavam de amor, mas não viviam o amor. Eles falavam de misericórdia, mas não viviam misericórdia. A sua santidade era estereótica, era só de aparência. Nasce Jesus e fala e reflete para a cúpula farisaica, dizendo: vocês são sepulcros caiados, são bonitos por fora, mas são podres por dentro. Sabe o que a Bíblia está querendo nos ensinar nesta noite? É que naquele momento Jesus Cristo estava mudando o ritual de cerimônia sobre santidade. Enquanto no Antigo Testamento a veste simbolizava santidade, Jesus Cristo fala: a santidade não está nas vestes. O que adianta ter as vestes, a saiana comprida até lá no pé?
ou ter o cabelo comprido, ou usar gravata, ou usar terno, e não ter amor no coração, e não ter santidade no coração, e não ter misericórdia no coração, e não ter fidelidade e compromisso com Deus. Jesus Cristo chama a atenção dos fariseus naquele momento dizendo: vocês precisam viver a santidade de Deus dentro da vossa alma, dentro do vosso coração, dentro da sua vida. Mas Deus nessa noite está nos chamando a viver uma vida de santidade com Deus. Ser revestido é viver em santidade. Deus está te convidando nessa noite para ser santo, meu jovem. Nessa noite, meu obreiro, Deus está te convidando para ser santo, mas não santo na aparência, mas santo na alma, santo no caráter, santo na personalidade, santo no compromisso, santo no coração, santo na mente, santo nas responsabilidades. Santidade. Porque hoje não vivemos a época que vivíamos no passado, aonde a gente via uma pessoa e pensava: aquela pessoa é crente se ela vestiu a roupa de crente. Mentira. Se todo crente vestisse paletó, lá em Brasília não existia corruptos, porque todos os corruptos do Palácio da Justiça vestem paletó. É por isso que às vezes eu não faço questão nas minhas palestras de não vestir paletó. Eu só uso uma camiseta mais simples e dou palestra assim mesmo, quando o pastor permite. Se o pastor falar tem que usar paletó, eu uso paletó. E se ele falar que tem que usar gravata, também uso gravata, não tem problema com isso. Mas a santidade não está no exterior, a santidade está dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua intimidade de você e Deus. Porque Deus não vê como um homem vê. O homem infelizmente olha a aparência, mas Deus olha o seu coração. Deus olha a sua alma. E Paulo recomenda a gente ser revestido com a presença de Deus. Então Deus nessa noite está te convidando a ser santo. Santo no seu pensamento, santo no seu andar, santo no seu falar, santo no seu decidir, santo no trabalho, santo na faculdade, santo na sua casa, santo na sua vida de relacionamento familiar, santo espiritual. É o convite de Deus para mim e para você. Seja santo. Porque a Bíblia diz: sede santo como eu, Senhor, sou santo. A santidade não é uma opção, é uma determinação bíblica sobre a sua vida. Deus nessa noite está te convidando à santidade. O mundo está indo de mal a pior, mas Deus ainda está nos chamando a viver em santidade. Seja santo, seja santo, seja santo, seja santo, porque eu, Senhor, sou santo. Seja santo. Glória a Deus. E quando Paulo fala sobre revestivos de toda a armadura, Paulo estava literalmente se referindo a um soldado. Revestivos, santidade, de toda a armadura. Existiam 3 grupos na época de Paulo que se destacava, que usavam a armadura. Vou citar 3. São 30, mas vou citar 3, tá? Primeiro grupo que usava armadura, a milícia romana, a maior milícia que existia na época de Paulo. Segundo grupo, os pretorianos. Os pretorianos também utilizavam armaduras. Era como se fosse uma força especializada para a guerra, como hoje também existe. E terceiro grupo, os gladiadores. Na época de Paulo utilizavam armadura. Esses 3 grupos de soldados tinham algo em comum. Sabe qual é? Sabe qual é? Pergunte para mim qual é? Não, desse jeito não vou responder. Qual é? Não, desse jeito não vou responder.